últimos anos, descobertas no campo da neurologia trouxeram aos pais e educadores uma notícia excelente. Ter um filho inteligente e equilibrado não depende só da sorte ou da herança genética. É possível desenvolver a inteligência e habilidades da criança através de estímulos durante a gestação. Nós convidamos a doutora Paula Olinkevich para explicar melhor esse assunto. Boa tarde, Paula, super bem-vinda. Boa tarde, Lina, tudo bem? Boa tarde, Léo, tudo bem. Paula, me conta uma coisa, por que é importante estimular um bebê dentro da barriga da mãe? Olha, os benefícios de estimulação de bebês já são bem conhecidos e são indiscutíveis. Então, seja um profissional da saúde como um pai, eles conhecem a importância dos estímulos e sabem que o que nós fazemos hoje pelos nossos bebês, nós colhemos no futuro. Porque às vezes eu fico imaginando, sabe, Leão, assim, a gente grávida ali, eu já tive amigas que falaram assim, acho tão engraçado você conversar com o bebê, e imagina estimular, isso vai realmente modificar a vida dele? É isso que me ocorreu, é qualquer estímulo, quer dizer, eu tenho um estímulo determinado, a gente tem que aprender a estimular. Sim. As mães já estimulam os bebês instintivamente e sem perceber. Como que o bebê aprende dentro do ventre? Ele aprende por meio da estimulação dos sentidos. Então, todos os estímulos externos que chegam para o bebê no ventre materno vão estimular o quê? A conexão entre os neurônios. Quando o bebê está no ventre, começa-se a formação dos neurônios, o que vão determinar a capacidade intelectual do bebê. Não só o neurônio, mas a capacidade que os neurônios têm de fazerem conexão entre si. E são essas conexões que são facilitadas por meio dos estímulos que as mães oferecem para o bebê no ventre. Eu sou completamente ignorante nesse assunto, então vou perguntar o beabá mesmo. Por exemplo, a gente sabe que o som é importante. Exatamente. Né? A gente botar música, a gente já ouviu falar isso. Agora, e cheiros, o paladar, por exemplo, se a mãe come alguma coisa, isso também vai influenciar? Tudo. O que nós podemos estimular o bebê dentro do ventre é por meio dos 5 sentidos do bebê e da coordenação motora dele, ou seja, da motricidade dele. Então, uma dúvida muito comum das gestantes, porque apesar de hoje a gente ter muita informação acessível sobre estimulação de bebês no ventre, fica tudo muito vago porque as informações são genéricas. Então, a gestante, ela sabe que é importante estimular com música, sabe que traz benefícios, mas às vezes não necessariamente sabe os benefícios. Mas para poder estimular, ela precisa saber como fazer, quando fazer, por quanto tempo. Então, por exemplo, a música é um dos maiores benefícios que a gente pode ofertar para o bebê dentro do ventre. Então, por mais que as gestantes saibam disso, elas caem numa dúvida. Qual é o volume do som que eu posso usar? Isso que eu tava pensando. Durante quanto tempo? Aliás, você trouxe uma porção de apetrechos, estou curiosa. Você trouxe um ali que está parecendo um fone de ouvido. Isso, exatamente. Isso aí é exatamente. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona. Então, um programa de estimulação, ele não é um bombardeio de estímulos. Então, a gestante, ela tem que conhecer primeiramente o desenvolvimento do bebê, saber como ele está se desenvolvendo no ventre, até para entender o porquê daquele estímulo que você vai estar oferecendo. Então, esse é o primeiro passo da estimulação. O segundo passo é procure uma informação sempre por meio de um profissional especializado em estimulação pré-natal. Porque às vezes a gente acha que o profissional que lida com a gestante, o obstetra, o doula, ele entende de estimulação de bebês no ventre, mas esse não é o escopo, a não ser que seja uma especialidade Porque também dele. estímulo demais, talvez... Porque às vezes o bebê quer descansar, né? Exatamente. Porque fica dormir. Exatamente. Agora, uma dúvida que me ocorreu aqui agora, por exemplo, assim, a gente sempre pensa em música para o bebê, uma música suave, gostosinha, né? Por exemplo, um rock pode ser bacana, por exemplo, assim, pode estimular? A maioria das pesquisas, elas dizem o quê? Que a música clássica ou a oriental, ela tende a chamar mais a atenção do bebê. Por quê? Ela tem uma composição mais limpa, ela trabalha num batimento cardíaco, o bebê consegue nitidamente perceber os sons daquela música, tá? Então, as pesquisas que dizem que as mães usam rock, por exemplo, tendem o bebê a ficar mais agitado e às vezes não é isso que a gente quer. Paula, mas qual é o volume? Você falou do volume. E como exatamente escuta? Você coloca da barriga? Sim. Como é que é? Então vamos fazer o seguinte, o programa de estimulação, ele tem que ter limites, porque a gente tem que trabalhar dentro do desenvolvimento do bebê e respeitar o desenvolvimento dele.
Tá? Então, por exemplo, no primeiro trimestre de gestação, tem algumas atividades que são liberadas para fazer a partir do segundo trimestre, outras e assim por diante. Então, conforme o bebê vai amadurecendo dentro do ventre, a mãe é autorizada a praticar algumas atividades extras. Um exemplo disso é no primeiro trimestre, a gente pode trabalhar com massageador, tá? Ou uma massagem com as mãos. Por quê? A partir da 7ª semana de gestação é quando o bebê começa a desenvolver a parte do cérebro responsável pelas emoções. E são esses estímulos que ajudam a fortalecer essa parte de estimulação do bebê. 7 semanas? A partir da 7ª semana. Às vezes a gestante nem sabe que está grávida, mas já poderia começar um programinha de estimulação. Tá? A partir daí, conforme o bebê vai se desenvolvendo no ventre, você vai dar continuidade a esse estímulo por meio da pressão com as mãos e vibração com as mãos. E pode continuar com o massageador. Esse é um exemplo de uma atividade que você pode fazer 2, 3 vezes por dia, respeitando um limite de 3 minutinhos. Não pode ser aquele massageador. Não pode ficar o tempo inteiro ali, coitado do bebê, não é né? necessário. Pode usar, boa pergunta, o massageador, aqueles que produzem uma vibração mais forte, mas o que a gente costuma orientar é: procure colocar esse tipo de massageador numa região próxima ao ventre, não necessariamente em cima do ventre. Ou coloque uma almofada e um massageador por cima. Tá? Dentro de um programa de estimulação, o que a gente recomenda para as mães é que elas reservem até 3 períodos por dia para estimular o seu bebê. 3 períodozinhos de 20 minutos. Tá? Independentemente das atividades que for fazer um pouquinho da estimulação vibratória ou da música, combine essas atividades, mas dentro de um período de 20 minutos. Quando? Quando a mãe terminar uma alimentação grande, que tende a aumentar a glicemia e o bebê está mais atento, ou quando ela mesma percebe a movimentação fetal. Tá? Então, esse é um exemplo de estímulo que a gente faz no primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre. A partir daí, é muito importante para o desenvolvimento do bebê a gente ter uma conversa, né, uma consulta com um nutricionista que vai indicar o quê? Os nutrientes que vão ajudar a crescer o bebê, tanto fisicamente como intelectualmente. Então, muito se fala sobre o benefício do ômega 3 para a estimulação do cérebro do bebê. Importante lembrar que não é recomendado que a mãe ingira esse tipo de suplemento indiscriminadamente. Ela tem que procurar um profissional para passar a quantidade adequada para ela, e principalmente existem formas de ômega 3 que são específicas para ser tomadas na gestação, que trazem benefícios direto para o cérebro, porque o ômega 3 ele tem diferentes formas de gordura dentro dele. Porque também para o coração, né? Mas aí, no caso, seria então, dentro do ômega 3 a gente tem 2 tipos de gordura que estão relacionados a benefícios cardiovasculares e um que é especificamente para a formação de neurônios e neurotransmissores do bebê. E essa lanterna que você trouxe? A lanterna, ela é usada no último trimestre da gestação ou finalzinho do segundo trimestre, para a estimulação da visão. Porque o estímulo de luz é extremamente importante para o bebê dentro do ventre. Mas a gente sabe que nem sempre a gente tem o tempo e nem sempre a gente tem a sorte de ter um dia ensolarado para conseguir estimular o bebê com estímulo de luz. Então a gente pode... Assim, só um parênteses, é legal a mãe tomar sol? Exatamente, ela começa desde o primeiro trimestre, seguindo as recomendações com um médico dermatologista para evitar... Então quer dizer que Leila Diniz estava certa. Mas seguindo as recomendações, como ele disse, porque os médicos sempre falam para estar sempre com filtro solar, principalmente durante a gravidez. E tomar o sol nos horários específicos que vão te oferecer mais cuidado com a pele, né? Que é o período da manhã e final da tarde. Se a gestante ela não tem tempo de ofertar esse tipo de estímulo para o bebê, a gente recorre ao estímulo com uma lanterna. Tá? Importante lembrar que uma lanterna para estimular o bebê no ventre, ela não precisa necessariamente ser fraquinha, porque a luminosidade ela precisa atravessar toda a barreira abdominal. Então, se você tiver uma lanterna em casa, você mesma pode fazer o teste no seu braço. Passando a luminosidade através da pele já é uma boa lanterna. Então, por exemplo, essa daqui é uma lanterna de 12 LEDs. Parece que é muito forte, mas toda essa barreira ela já segura parte da luminosidade. E aí, como que você pratica essa atividade?
reconhecendo onde está a direção da cabeça do bebê, você vai movimentar a lanterna vagarosamente para que ele consiga seguir aquele faixa de luz. Então, você sente o resultado? Quer dizer, ele mexer, essa coisa toda nesse momento? Sente. Normalmente, com as atividades da lanterna, os bebês eles ficam quietinhos dentro do ventre, porque você está oferecendo um estímulo luminoso, que ele tende a focar a atenção para aquele estímulo. Diferente da música. Pois é, eu estou curiosa para saber o volume dessa música. Como é que a gente faz? O bebê, em determinada semana da gestação, ele desenvolve a audição. Mas a música ela pode ser iniciada antes mesmo do bebê desenvolver a audição. Porque é exatamente o estímulo de sons e ruídos que vai ajudar a estimular a parte do cérebro relacionada à audição. E quando seria, que época mais ou menos da gravidez? Por volta da 16ª, 24ª, quando os bebês já começam a estar com um sistema auditivo mais maduro para receber esse tipo de estímulo. Então, o que a gente faz? Todo o programa de estimulação ele tem que seguir algumas recomendações e o que a gente faz é seguir os padrões internacionais de estimulação. Então, vamos trabalhar com limite de decibéis, tá? Para não prejudicar o sistema auditivo do bebê em desenvolvimento, não sobrecarregar a mãe também com a quantidade de estímulos. Então, o que acontece? Você pode ter em casa tanto um fone de ouvido desses tradicionais aqui, grandes, como o fone de ouvido interno. Esse fone de ouvido interno, ele não é recomendado que você coloque no ventre, porque perde-se o som. Então, o que a gente pode fazer... Quer dizer que então a gente ouve a música, mas coloca o fone aqui para o bebê ouvir? Coloca o fone para o bebê, tá? Coloca o fone para o bebê. Ou você pode usar o som da sua caixa de som, tá? Isso dentro de um volume, né, de um limite de aproximadamente 90 decibéis. Aí você aproximaria a caixa de som do ventre? Isso, ou você, se você estiver um pouco distante, você pode aumentar. Mas o importante é que aquele limite seja em torno de 90 decibéis. Tá? Que é o limite de segurança suave, sim. Como se fosse o som que um liquidificador faz. Agora, nossa, doutor, até que é alto, né? Até que é alto porque, além desse volume, já é reduzido pela barreira abdominal e também porque o bebê dentro do ventre ele tende a ouvir entre 10, 15 decibéis a menos que nós por causa da capacidade auditiva deles ainda que está em desenvolvimento. E fica quanto tempo com esse fone? Então, a gente programa uma rotina de 3 sessões de 20 minutos e a gente vai combinar estimulações dentro desse período e não ultrapassar. Perfeito. Agora, doutor, me explica, você estava falando, me ocorreu o seguinte, você é uma especialista nisso, porque são detalhes muito técnicos, né? Sim. Como você falou, precisa desse profissional para acompanhar. Existe, quer dizer, você é maravilhosa, mas existem outras como você, quer dizer, espalhadas aí pelos hospitais, pelas clínicas? Dificilmente, Leão. Hoje, quem está introduzindo no Brasil essa prática de estimulação no ventre é a Lirodínios. Eu sou a diretora do Instituto de Pesquisa e nós ensinamos as mães para elas terem todo o conhecimento que um profissional de estimulação sabe. Quer dizer que o SUS, então, nem pensar, não tem nem como... Olha, pode ser que algum profissional entenda um pouco disso, até orientar as gestantes é muito importante, mas a gente sabe que é uma literatura muito específica, estrangeira, e eu recomendo a todas as mães, se vocês querem participar de um programa de estimulação no ventre, procure um profissional especializado em estimulação de bebês. E vocês no Instituto, vocês formam outros profissionais nessa área? Formamos outros profissionais. Ai, que legal. E dentre eles os pais e as gestantes. Maravilha. Bom, acho que já está aí no ar, a gente já botou, né, o endereço do Instituto. Então, olha, quero te agradecer muitíssimo pela participação. Você foi claríssima, maravilhosa. Obrigado. Muito obrigada, Leão. E agora tem